Vamos aceitar em nome de Jesus. Aceitamos em nome de Jesus. Amen. Bonjour à tous. Boa tarde a todo mundo. Bonjour, bonjour. Boa tarde a todo mundo. Là, je vois toute une armée qui s'élève. Aqui estou a ver os combatentes levantados. A Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz. Quand les femmes se lèvent, As mulheres se c'est levantam. toute une armée qui se É lève. Aleluia. Alléluia. Je remercie le Seigneur Agradeço o Senhor parce qu'il a permis que nous soyons aujourd'hui, porque ela nos permitiu estar neste lugar en fait que nous puissions nous retrouver dans cette convention para que nós possamos se encontrar nesta reunião de femmes. de mulheres. Je vais d'abord me présenter. Vou primeiramente me apresentar. Je m'appelle Maman Nadine. Chamo-me Irmã Nadina. Je suis la présidente de Maman de Messagères du Christ Eu sou a presidente das Mamadas Mensageiras de Cristo, de l'église Mission Évangéliste pour la compassion des âmes, da Igreja Missão Evangélica da Compaixão das Almas, qui est conduit par le pasteur Jean-Paul que Mavuela. é dirigido pelo pastor João Paulo Mavela. Nous avons choisi aujourd'hui Nós escolhemos o dia de hoje, le thème Image pour la femme. escolhemos o tema da imagem da mulher. Image de la femme, A imagem da mulher. bien-aimée. Bem amado, Quelle image le monde donne à la femme? qual é a imagem que o mundo dá da mulher? Quelle image notre Dieu donne à la E femme? qual é a imagem que o nosso Deus dá C'est pour à cela que nous mulher? avons organisé aujourd'hui Por isso organizamos o dia cette de hoje, convention. esta convenção. Mais sans tarder, Sem tardar, en fait, nous avons d'abord 3 intervenantes temos 3 pessoas que vão passar, qui vont nous parler profondément de ce sujet. que vão falar profundamente sobre esse sujeito, deste tema. Mais premièrement, je voulais d'abord accueillir toute personne qui vient de loin. Mas primeiramente gostaria de receber todas as pessoas que vêm de longe. On a des mamans qui viennent de différents pays ici. Tem muitas mamães que vêm de diferentes On países. aimerait d'abord les accueillir. Gostaríamos de vos receber. C'est pour cela que je vais commencer. Por isso vou começar. Je vais demander à la servante de Dieu, Maman Chantal, Vou pedir à servitora de Deus, Mamãe Chantal, de Mamãe Augusto, et la délégation de l'église Alliance de Vie e o grupo da Aliança de Vida de se lever. On va vai les levantar-se accueillir. para que nós possamos receber. Et je demanderai à l'évangéliste Maman Jaël Grace, Também vou pedir à evangelista Mamãe Jael Graça, du ministre Femmes et les Hommes de bonne position. do Ministério de Mulheres e Homens de Boa Posição. Maman Jaël Grace n'est pas seule. Mamãe Jael Graça, ela não está sozinha. Elle est accompagnée par son époux. Ela está acompanhada pelo seu marido. Nous allons demander aussi à papa de se lever parce qu'on va Vamos les pedir a accueillir. papá de levantar, porque também queremos receber. Ainsi, toute la délégation Então, conjunto com as pessoas que viram com du ela. ministère, les femmes et les hommes de bonne position. Do Ministério das Mulheres e dos Homens da Boa C'est Posição. une délégation qui vient un peu de loin, É uma delegação que vem de un longe, peu de partout dans le monde. de todos os lados do mundo. Je vais vous demander de vous Eu vos lever peço de levantarem-se et on va vous e accueillir. vamos vos receber em Parce nome que de c'est une Jesus. place pour vous. Ensuite, nous allons accueillir la servante de Dieu, Maman Bella. Agora vamos receber a servidora de Deus, a Mamãe Bela. Maman Bella est notre maman. É a nossa mãe, C'est l'épouse de notre berger, é a mulher do nosso de pastor, l'église Mecca. da Igreja Meca. Nous avons aussi nos bien-aimés de notre église sœur d'Hollande. Também temos nossos irmãos
irmão da nossa igreja, irmã da L'église, Holanda, la nouvelle alliance. da igreja A Nova Aliança. On va demander à nos bien-aimés de se Também lever pedimos aussi. aos nossos irmãos de levantarem-se Il y para a que nos possamos bien-aimés de receber. l'église Alliance de Hollande. Os irmãos da igreja de Holanda. Aleluia. Merci. Parmi nous avons aussi la délégation Durante nós também temos a delegação de l'église El Bethel d'Allemagne. da igreja El Bethel da Alemanha, L'apôtre Martin do apóstolo Donal. Martin Dongawa. Si la délégation de l'église El Bethel est là, Se o grupo da igreja da delegação El Bethel já estiver aqui, que eles possam se levantar para que nós estamos aqui. j'aimerais maintenant inviter toute personne Gostaria de convidar toda pessoa qui a été invitée par quelqu'un, que foi convidado por alguém, soit si vous avez vu l'affiche ou então dehors vocês viram foto et fora vous êtes dit que je vais y aller, e vocês servir le vieram Seigneur, responder, je vais vous demander de vous lever. gostaria que vocês fossem On va vous levantar accueillir. para não somente nos Parce que vous êtes dans la receber. maison de votre Père. Merci. Pour le reste de délégations qui ne sont pas encore là, on va essayer de les accueillir. Para aqueles que não chegaram ainda, vamos receber mais tarde. Parce que là, on est un peu derrière le temps. Agora estamos atrás do tempo, On va essayer de continuer notre programme. vamos continuar o nosso programa. Amen, amen. Amen. Sans plus tarder, Não vamos tardar mais. nous allons nous apprêter à l'écoute de la parole de Dieu. Vamos nos preparar para escutar a palavra de Deus. Je voulais juste vous demander Eu só gostaria de nos pedir que nous puissions disposer nos cœurs que nós possamos disposar os nossos corações à recevoir cette parole, para receber esta palavra, car la Bible nous dit porque a Bíblia nos diz l'homme ne vivra pas seulement du pain, que o homem não vai viver somente do pão, mais aussi de la parole de Dieu. mas também da palavra de Deus. C'est pour cela que je vais vous demander Por isso eu vos peço de disposer vraiment vos cœurs, de disposar os nossos de ne corações, pas rater ces moments, de não perder este parce tempo, que c'est un moment très important. porque é um momento importante. En première, Em primeiro lugar, j'aimerais bien demander à notre intervenante, pedir à nossa intervenante, la servante de Dieu, Maman Chantal. a servitora de Deus, Mamãe Chantal. J'ai eu l'occasion d'écouter Maman Chantal Já tive a oportunidade de escutar a Mamãe Chantal à la journée de la femme. no Dia da Mulher J'ai vraiment été bénie, mes e eu bien-aimés. fui realmente abençoada. Et aujourd'hui, c'est vraiment une grâce E hoje também é uma graça qu'elle soit parmi nous. que ela esteja conosco. On va écouter ce que le Seigneur a mis dans son cœur Vamos escutar o que Deus meteu no seu coração para pour nous nós, bénir. para que nós possamos ser C'est pour abençoados. cela que je vais demander à Maman Então eu vou Chantal pedir a Mamãe Chantal de de passar, prendre place. de tomar o seu lugar. Amen. Amen. Dans son palais, tous s'écrient. Dans son palais, tous s'écrient. Dans son palais, tous s'écrient. Alléluia. Alléluia. Il est puissant. Amen. Nous allons nous lever. Vamos levantar, Nous allons prier pour la parole de Dieu. vamos cantar a palavra de Deus. Amen. Amém. Je vais demander à la maman qui est devant. Vou pedir a mamãe que está aqui à frente. Elle va prier pour nous.
ela vai orar para nós. Que Dieu fasse de grandes choses au milieu de nous. Para que Deus possa fazer grandes Au coisas travers para la nós. parole d'aujourd'hui, Através da palavra de que hoje, toutes les mamans qui sont dans la salle, que todas as irmãs que estão nesta Dieu a sala, donné l'opportunité que Deus deu a oportunidade d'assister à cette parole. de assistir a esta Que palavra. Dieu puisse bénir toutes les mamans. Que Deus possa Et abençoar qu'au todas as travers la mamães. parole de Dieu que nous allons écouter aujourd'hui par toutes les trois mamans, E também a palavra que nós vamos escutar que pelas les três mamans qui mamães, étaient malades, as mamães que estão doentes, qu'ils puissent retourner guéris. que elas possam voltar Et salvas. ceux-là qui avaient des problèmes, Aquelas que tinham problema, vont retourner dans leur maison, que elas possam voltar em qu'elles puissent casa. trouver des solutions. Que elas possam encontrar solução. Nous allons tout écouter Nós vamos todos escutar a oração, la prière avec la maman. a oração com a nossa mamã. Seigneur éternel Yahweh, topesi yo merci parce que ozali nzambe. Ozali nzambe po te biso tozokumisa yo te, mais ozali nzambe parce que ozali nzambe. Bono lokumu nyonso na ntango tolobi ezonga bobele epai na yo. Kolo tolobi masanjoli nyonso oyo eza komata na ntango okolo tolobi ya yo mpe ya yo moko. Père éternel, ntango ekoki oyo ovitaki biso Seigneur po totoya na présence no olingi olobela biso. Papa osalisaka bana no pamba te mpe olobaka pamba te. La Bible nous dit Seigneur, osalaka eloko moko te sans que o révéler Seigneur na baprophète na yo ya. Soko révéla qui n'a pas sali no Seigneur tel au Père parce que nous l'obéla sur quelque chose. Il y a un attaque recommandé Seigneur. Bon oratrice Seigneur soya, ba servante non soya. Oyo bongisi na pokwa lelo, ona kolobela sur Seigneur, ba sali monoko oyo bongisi, ona kolobela peuple na yo. Seigneur tikete olobela sur oyo reka mamashinda yanda baba. Olobela sur Seigneur oyo bongisi libiso. To ye Seigneur mitema ya kolema. To ye Seigneur abattu. To ye Seigneur malade. To ye Seigneur affaibli. Mais Père, na bien te liloba sa vie. N'attends Seigneur servante dans ta simba micro. Voilà collaboration et elle veut nous parler de l'esprit de l'éternel. Seigneur, nous voulons t'écouter. Seigneur, parle-nous au nom de Jésus. Parle-nous Seigneur parce que ta parole c'est la vérité. Parle-nous Seigneur, nous voulons t'écouter notre Dieu parce que tu ne parles pas envers Seigneur. Merci Papa parce que tu es au contrôle de toutes les choses. Moi, je vais soit le coup. Na nyonso yo komisa biso ya tolobi nyonso ekoleka akolo lokumu kembo ezonga na mboka no père o nyonso ko s'opposer o nyonso ko ya na bata o nyonso ko ya ba mal interprétation o yo ko ya Seigneur na distraction tozo condamner yango na kombo na Yesu Kristo o nyonso ba yaka Seigneur Yesu matia na ba flèche o nyonso ba yaka na ba attaque o nyonso ba yaka na comparaison o nyonso ba yaka Seigneur Yesu matia pona ko attaquer ya tozo condamner tozo détruire na kombo na Yesu père ko proclamer gloire na yo Seigneur. N'attends tika munoko basalele za ba flamme de feu. On est là au bima n'attends Seigneur ezo esika. Pe bota mboma na mitema na biso, to ela ko chama na misala pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. La prière a été remplie d'onction. Que Dieu soit loué. Au milieu de nous, nous avons des mamans puissantes. Que Dieu soit loué. Dieu à la sœur qui est à tes côtés. Diga na irmã que está ao lado de si. Bonjour ma sœur. Boa tarde, minha irmã. Comment ça va ma sœur? Como é que tu estás, minha irmã? Tu as choisi une bonne part. Você escolheu a boa parte. Et que Dieu te bénisse. Deus possa te abençoar. Alléluia. Amém. Nous allons passer rapidement à notre prédication. Vamos passar diretamente à nossa predicação. Il n'y a pas vraiment assez de temps. Não temos muito tempo. Je ne vois pas l'horloge. E eu faço. Vraiment, mes yeux ne voient pas très loin. Não estou conseguindo ver a hora, não vejo de longe. Amen. Amém. Bien-aimés, notre thème du jour, O nosso tema do dia c'est l'image de la femme. é a imagem da mulher. Mais avant de passer au thème du jour, Mas antes de passar no tema do dia, je remercie mon Dieu Tout-Puissant. agradeço ao meu Deus poderoso. Je remercie le Saint-Esprit de Dieu Agradeço o Espírito Santo d'être ensemble avec nous ce soir de estar conosco nesta noite et d'opérer des choses merveilleuses au e de milieu de nous. operar coisas maravilhosas conosco. Bien-aimé, la Bible dit dans Jean 1, Bem amado no livro de João, au commencement était la no parole, princípio era a palavra la parole était avec Dieu a palavra estava com Deus et la parole était Dieu. e a palavra era Et dans Deus. 2 Timothée 3, E no 16, livro dos segundos la Timoteus, Bible nous dit ceci, a Bíblia nos diz o segundo: que toute écriture est inspirée de que Dieu. todas as escrituras foram Et inspiradas de il dit pour Deus. enseigner, Ela veio para pour ensinar, convaincre, para nos convencer, corriger, para nos corrigir, pour instruire dans la justice. para nos instruir na justiça. Alléluia. Amen. Ce soir, la parole que nous allons parler, Hoje a palavra que nós vamos falar c'est une inspiration de Dieu. é uma inspiração de Deus.
Alléluia. Amen. Cette parole vient pour corriger. Esta palavra vem para te corrigir. Elle vient pour instruire. Ela vem para te instruir. Et c'est une bonne parole. E é uma boa Et nous palavra. avons choisi un bon endroit. E nós escolhemos o bom lugar. Pour le respect de la parole, nous allons nous tenir debout. Pelo respeito da palavra, vamos Nous levantar. allons ouvrir nos livres dans Vamos Genèse 1. abrir o nosso livro no livro de Genèse. Capítulo 1. Genèse 1, Genèse capítulo 1. verset 26 Versículo 26 jusqu'à 28. até 28. Une maman peut lire, s'il vous plaît. Será que a mamãe pode fazer a leitura? Genèse 1, Genèse capítulo 26 à 28. 1, 26 Je a demande 28. à une maman de lire, s'il vous plaît. C'est notre journée. Peço a uma mamãe de ler porque é o nosso dia. Amen. Também disse Deus. Puis Dieu dit, Também disse Deus. faisons l'homme à notre image, Façamos o homem à nossa selon imagem, notre ressemblance, conforme a nossa semelhança. qu'il domine sur les poissons, Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sur les oiseaux du ciel, sobre as aves dos céus, sur le bétail, sobre os animais sur toute la terre, e sobre toda a terra. et sur tous les reptiles E qui sobre rampent todos os sur répteis la terre. que rastejam pela terra. Dieu créa l'homme à son image. Deus abençoou. Il Deus créa, criou o homem, pois, il créa à l'image de Dieu. segundo a sua imagem, a imagem de Deus. Il créa l'homme et la Ele femme. criou o homem e a mulher. Dieu les bénit Deus lhes et Dieu abençoou. leur dit, E ele disse-lhes: soyez féconds, fecundai-vos, multipliez, multiplicai-vos, remplissez la terre encheis a terra et assujettissez e assujeita-las. et domine sur les poissons, de Domina la sobre mer, os peixes do mar, sur les oiseaux du sobre as ciel aves dos céus et sur tout l'animal e sobre todo qui animal s'émet que sur la rasteja terre. pela terra. C'est la parole du É Seigneur. a palavra de Deus. Amen. Amém. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Podemos sentar em nome de Jesus. Et soyons attentifs à la parole de Dieu. E vamos estar atentos na palavra de Deus. Bien-aimés, au commencement, Dieu créa toutes choses. Bem amado, no princípio Deus criou todas as Il a créé coisas. toutes choses au moyen de la parole. Ela criou todas as coisas segundo a palavra. Dieu a créé les choses qui sont existantes et celles qui n'existent pas. Deus criou as coisas que existem e Il aquelas les que a não existem. créées au moyen de sa parole. Mas ela criou segundo a sua palavra. Il a créé le premier jour. Ela fez o primeiro dia, Il a créé le deuxième o jour. segundo dia, Dieu a créé le o troisième jour. terceiro Il dia. a continué à créer le quatrième Ele jour. continuou até o quarto Il a dia, créé le cinquième o quinto jour. dia. Et là, moi, je me limite. E aí eu me limito. Maintenant, nous allons arriver au sixième Agora jour. vamos chegar no sexto dia. Dieu a créé au sixième No jour sexto dia Deus criou l'homme. homem. Amen. Amen. Dis à ta voisine et à ton voisin, Dieu a créé l'homme. Diga Au à sua sixième irmã que está jour. lá de si que Deus criou o homem. Bien-aimé, quand Dieu a créé l'homme, Bem amado, quando Deus criou o homem, il avait arrosé la terre. Ele tinha regado a terra. Et la terre était devenue humide. E a terra estava úmida. Il a formé l'homme. E Ele formou o Il homem. l'a vraiment formé. Ele formou, C'était une statue. era uma Parce que estatueta. ça ne bougeait pas. Porque aquilo não Ça mexia. n'avait pas de vie. Não tinha vida. Amen. Amen. La statue n'avait pas de vie. A estátua Ce não n'était pas tinha encore vida. un homme. Ainda não era um Mais homem. quand Dieu a pris son souffle, Mas quando ela il deu a o seu soufflé dans les fôlego, narines de la statue. ela soprou no nariz da Et estátua. la statue là est devenue un homme E a vivant. estátua ficou um homem vivo. Amen. Et Amen. cet homme-là, c'est celui qu'on appelle Adam. E este homem é aquele que nós chamamos Adão. Il est le premier homme de Foi o l'humanité. primeiro homem da humanidade. Amen. Amen. Là, ce n'est pas notre sujet. Este não é o nosso tema. Parce qu'on doit parler de l'image de la Mas femme. como temos que falar da imagem da Et mulher, Dieu ne s'est pas limité comme ça. Deus não se limitou somente aí. Pourquoi il ne s'est pas limité comme Por ça? que ele não se limitou aí? Dieu, un jour, il se promenait dans le jardin. Dia Deus estava a passear Après no avoir jardim. placé l'homme dans le jardin, Depois de ter metido o homem no il a jardim, vu que tous les animaux qui étaient là, ela deu conta que todos os animais que estavam aí, ils avaient les sexes opposés. eles tinham sexos opostos. Mais Adam était seul. Mas Adão estava sozinho. Il était tout seul. Ele estava sozinho. Et pourquoi l'homme était là dans le jardin? E por que que o homem estava no Il pouvait le jardim? placer quelque part. Ele podia meter num outro Il lugar. l'avait placé là-bas, bien aimé. Ele meteu naquele lugar, C'était pour garder le jardin. era para guardar o jardim. Et c'était pour les cultiver. E era para cultivá-lo. Amen. 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 Bien aimé, je vais vous dire Bem amado, vamos dizer, qu'avant que la chute intervienne, l'homme et la femme étaient.
Avant que la chute. Ok. Antes que a queda opera, oui, l'homme et la femme, o homem e a mulher, ils avaient le même part d'égalité dans l'héritage de Dieu. eles tinham a mesma igualdade de partes no reino de Deus. Mais quand Dieu a vu que Adam était seul, Mas quando Deus viu que Adão estava sozinho, alors il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Là, ele disse c'était. que não era bom que o homem esteja sozinho. Mais quand Adam, Quando Adão, Dieu l'a endormi après avoir créé, il a eu le souffle de vie. Deus lhe adormeceu e que lhe deu o fôlego de vida. Dieu l'a endormi. Deus lhe fez dormir. Mais actuellement dans le monde vivant, pour que Mas quelqu'un atualmente no s'endorme, mundo, para que o homem possa dormir, c'est-à-dire il a eu un vaccin ou bien il a eu une anesthésie, l'anesthésie. ou então ela recebeu uma vacina, ou Je então parle de anestesia. ça que c'est l'anesthésie spirituelle. Mas eu estou falando de anestesia espiritual. Quand on lui a piqué cela, Quando Deus lhe picou, Adam s'est endormi. Adão dormiu. Il n'a même pas rêvé, bien aimé. Ele nem sonhou. Il ne voyait rien. Ele não via Pas les nada. animaux qu'il avait Nem os laissés dans les animais que ele jardins. deixou no jardim. Alors Dieu tira la côte Então Deus tirou as costeletas de partie d'Adam do corpo do Adão et forma Ève. e ele formou Eva. Il forma la femme bien-aimée. Ele fez a mulher. Et quand Adam se réveilla, E quando Adão acordou, il regarda à côté de lui. ele olhou ao lado dele. Il a trouvé une belle créature. Ele que tu encontrou es. uma bonita Et criatura. cette créature-là, c'est Ève. E esta criatura Et era Eva. cette créature-là, c'est toi, Esta bien-aimé. criatura é tu, meu Pour amado. cela, nous allons toujours remercier notre Por Dieu. isso vamos sempre agradecer a nosso Parce qu'il Deus. n'a pas utilisé la terre, Porque ele não utilizou a terra, mais il a utilisé l'os. mas ele utilizou o osso. Je le dis souvent, Eu digo muitas que la vezes terre, que a terra, elle est maniable. ela pode manipular. Você, Tu peux donner les formes que tu você veux pode dar a forma que você avec quer la terre. com a terra. Avec la terre. É com a terra. Voilà. Et après cela, Depois daquilo, si l'homme peut avoir toutes les formes parce qu'il vient de la terre, se o alors homem la pode ter todas as femme formas porque ele veio da areia, Dieu a voulu former la femme autrement. Deus quis fazer a mulher de uma outra Il maneira. a utilisé l'os. Ele utilizou o osso. Bien aimé, l'os est solide. O osso é L'os sólido. ne se casse O pas. osso não se quebra De facilmente. manière Não facilement. pode utilizar Et je dis souvent facilmente. ceci. E eu digo muitas vezes, Et Dieu n'a pas choisi n'importe quel os. se Deus não escolheu qualquer osso, Il a choisi l'os de ce côté. Ele escolheu as costuretas Tout près du cœur. ao lado do coração, C'était tout près du cœur. ao lado do C'est coração, pour que la femme soit toujours attachée à para son que o homem, mari. a mulher seja sempre colada ao seu marido. Pour que le mari soit toujours à tout le temps penser à sa femme. É porque para que o homem Et possa si ser ne sempre a voit sua pas cette mulher. femme-là, elle n'est pas contente. E Il n'est pas quando ele não content. faz essa mulher, ele não fica feliz. Il veut toujours être à côté de sa Ele quer femme. estar sempre longe da sua mulher. C'est pour cela que nous voyons même dans la salle Por isso eu estava na sala. que maman n'est pas venue seule. Mamãe não veio sozinha. Papa n'a pas voulu laisser maman. Papai não quis deixar a mamãe. Parce que maman est sortie de ses côtes. Porque mamãe saiu das suas Et pour que costelas. papa soit calme. Para que ele seja Il calmo. doit être à côté Ele de tem que estar maman. ao lado de mamãe. Papa, que Dieu te bénisse. Para que Deus te abençoe. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Après avoir créé l'homme et la femme, Depois de criar o homem e a Dieu les mulher, passa dans les jardins d'Éden. Deus meteu no jardim de Et Éden. écoutez bien aimé, Escuta bem, amado. avant que la femme soit créée, Antes que a mulher seja criada, l'homme était bien en bonne collaboration avec son Dieu. o homem estava em boa colaboração com Deus. Il n'avait pas de problème. Ele não tinha problemas. Il gérait tout dans les jardins. Ele conduzia tudo. Bien aimé, je vais vous dire encore une chose, que le jardin d'Éden n'est pas comme un jardin comme vous le pensez, comme le jardin des Juifs ici à côté. Bem amado, o jardim de Éden não é como o jardim que temos visto aqui dos C'était un jardin judeus. riche, Era très um jardim riche. rico. Il y avait tout. Aí tinha de tudo. Tout ce que Dieu avait créé Tudo que Deus tinha feito était dans les jardins. estava no jardim. Il y avait même des grandes fleuves. Tinha também grandes Et dans mares. les fleuves là contenaient beaucoup de richesses. E nesses rios tinha muitas Il y avait riquezas. de l'or, des diamants, de luxe, il y avait Tinha beaucoup ouro, de pierres. diamante, luxo, muitas Et pedras. tout cela c'était dans les jardins. E tudo aquilo Et estava no sous la jardim. responsabilité de Isso era a Adam. responsabilidade de Adão. Donc Adam était un gérant du jardin. Adão era um gerente Et do il jardim. gérait bien E le ele estava a jardin. gerir muito bem o jardim. Et après, quand ils sont venus à deux, E depois, quando eles ficaram dois, Dieu leur avait donné une recommandation. Deus lhes deu uma encomenda. De manger tout ce qui peut être dans les De jardins. comer de tudo que estava no Mais jardim. de ne pas toucher à l'arbre qui était au milieu du Mas não jardin. tocar a árvore que estava no meio do Avant jardim. que Ève soit là.
là, Antes que Eva esteja lá, Adam avait respecté. Adão Il respeitou. n'y avait pas de réclamation. Não existia Mais reclamações. après avoir créé Ève, Depois de fazer a ils Eva, étaient dans le jardin. eles estavam juntos no jardim. Et c'est là où nous avons vu qu'il y a eu un problème E sérieux. aí veio um problema sério. Il y a eu un problème Aí sérieux. veio um problema Il sério. y avait eu un problème sérieux. Aí teve um problema sério. Mon sous-thème aussi, O meu subtema c'est l'image de la femme. é a imagem. C'est comme le thème principal. E como tema principal. Et ici, je vais parler de toutes les femmes. E aqui vou falar de todas as mulheres. Pas seulement les femmes chrétiennes, Não somente das mulheres cristianas, païennes, também as il y a paganas d'autres religions. e de outras Mais religiões. je vais parler de la femme en général. Mas eu vou falar da mulher em geral. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Será nous? que podemos falar para nós mulheres? Dieu, il est merveilleux. Deus é maravilhoso. Quand il a donné toute la responsabilité à Adam et Ève, Quando ele deu toda a responsabilidade a Adão e a Eva, et il se promenait tout le temps dans le jardin, il n'y avait aucun problème. ele passeava sempre no jardim, Parce não qu'ils existia devaient problema. multiplier ce que Dieu leur avait Porque laissé. eles tinham que multiplicar aquilo que Ils Deus deixou. devraient cultiver Eles tinham que cultivar. et ils devraient faire beaucoup de choses. E tinham muito Et a ils fazer. devraient aussi assujettir. E tinham também que se submeter. Assujettir, c'est quoi? O que quer dizer se submeter? C'est prendre connaissance, faire connaissance de ce que tu as comme dans l'environnement. Quer dizer tomar conhecimento de tudo que você tem ao lado de Si si. tu es ici en Anvers, Se você está aqui em alors Antwerp, tu dois pouvoir connaître quels sont les esprits qui dirigent l'Anvers. você tem que conhecer quais são os espíritos que Si tu dirigem es en a Anvers, Antwerp. Se você está em Antwerp, tu dois savoir quoi parler devant les femmes et quoi parler devant les hommes. você tem que saber o que falar com as mulheres e não falar com os homens. Parce que tu dois connaître ton environnement. Porque você tem que conhecer o meio onde você vive. Amen. Amen. Dieu, il est merveilleux. Deus é maravilhoso. Et alors, un jour, Então dia, c'est là où nous allons vraiment toucher notre éternel. e vamos tocar o nosso tema. C'est là où nous allons voir la chute. Aí vamos ver a queda. Chaque soir, il se promenait. Todas as noites ele passeava. Les couples se promenaient, il n'y avait aucun problème. O casal também passeava e não Mais tinha nenhum un jour, problema. bien-aimé, Mas dia, mais un jour, bien-aimé, dia bem l'homme amado, et la femme se promenaient. o homem e a mulher estavam a passear. Ils connaissaient parce que c'est l'homme qui avait donné les noms à tous les animaux. O homem conhecia tudo porque ele deu o nome dos animais. Le serpent, il était beau, hein? A serpente era bonita, era Même bonita. aujourd'hui, la peau de serpent, il est très, très, très beau. Mesmo La de peau, hoje elle em est belle. dia, a pele da cobra é uma pele bonita. À part ce qu'il est, Sem contar o que ele é, mais sa peau, elle est belle. mas a sua pele é bonita. Mais tellement il a fait du mal, donc on ne voit plus la beauté là. Mas de tanto ter feito mal, já não temos visto a sua beleza. Amen. Amen. Alors un jour, la femme et Então, l'homme, dia Adam mulher et e Ève, o homem, Adão e ils Eva, se sont approchés à côté du serpent. se encostaram onde estava a cobra. Et qu'est-ce que le serpent a fait? Então o que a cobra disse? Au lieu que le serpent s'adresse à la femme, Em à vez, l'homme plutôt, em vez que a cobra fala com o homem, mais le serpent a cobra s'est adressé à la femme. falou com a mulher. Il a dit, Ele disse: est-ce que va petit sakibino? será que você não culpa? Será que te pediram? Que bolia, comment dire? Bolia biloko nyonso a jardin te. Será que vos pediram de comer de tudo do jardim? Et la femme répondit, E a mulher disse: il dit, Dieu a dit de ne pas manger, Deus disse não comer, ni de toucher nem tocar à l'arbre qui est au milieu du nesta jardin. árvore que está no meio do jardim. Mais le serpent a répondu, Mas a cobra respondeu: que te não, ye a kosibino. ela vos mentiu. Alobi bongo parce que soki bolie bokokoma banzambe. Ela disse assim porque se vocês comerem desta árvore, só que é Deus. Soki bolie yango, Se vocês comerem, miso na bino ekofungwa. os vossos olhos vão se abrir. Soki bolie yango, Se vocês comerem, bokokoma mayele mingi. vocês vão ficar muito Soki bolie inteligentes. yango, Se vocês comerem, bokokoma banzambe. vocês vão ficar Deus. Oh, mama yoki bongo. A mulher ouviu assim. Oli ata tuna papa atala ye. Em vez de perguntar ao seu marido, Ya mimoni ke ya koki. ela deu-se conta que não, eu já posso. A mimoni ke yenda kosala nyonso. Ela disse que eu posso tudo. Vraiment. Sinceramente. Maman, Mamãe, maman, mamãe, maman. mãe. Toti que la peba papa place na Às bango. vezes temos que deixar o lugar dos nossos maridos. Amen. 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 Place kozwaki chute biso nyonso. Aí Yango chegou wana. a nossa queda. Satan aye kozwa serpent aye kozwa mbuma apesi Eve. A
A cobra deu o fruto a Eva. Et Ève aussi n'a pas arrêté là au lieu de manger seule. A Eva também não parou, ao invés de comer Et sozinha, elle a pris aussi, ela também tomou. elle a donné à son mari. Deu ao seu marido. La Bible dit qu'il était auprès de sa A femme. Bíblia nos diz que ele estava ao lado da sua Alors mulher. dit papa Yopé, soit. Ele disse, meu querido, tu também coma. Tellement que papa a plein d'amour envers sa femme. Então que o homem amava tanto a sua Qu'est-ce mulher. que l'homme a fait? O que o homem Lui fez? aussi il a pris, Ele também il pegou a mangé. e comeu. Voilà la chose est entrée. E aí a coisa Le entrou. mal est entré. O mal entrou. Mal wana desatile lo. E aquele mal está até hoje em dia. Aquele mal até hoje em dia está aqui na terra. Porque nós, as Evas, como aquela pessoa, em vez de parar sobre nós, compartilhamos com nossos maridos. Oh mamãe. Oh mãe. Oh mamãe. Oh mãe. Olha onde nós fizemos algo de mal. Olha aí onde nós fizemos algo de mal. Hoje em dia, se o mundo está sofrendo, é por causa de nós. S'il y a la souffrance sur la Tem terre, sofrimento sobre a terra, c'est à cause de nous. é por causa de nós. Moi, je parle que du côté des chutes. É o que eu falo da Il y a queda. mes concerts qui vont parler aussi autrement. E as minhas irmãs vão falar outra coisa. Amen. Amen. Nous devons suivre ce que l'Esprit dit. Temos que seguir o que o Espírito Santo diz. Si l'Esprit a dit que je commence, Se o Espírito Santo diz que eu possa começar, parce qu'il sait qu'il y a aussi les suivantes. porque ele sabe que tem as seguintes. Et il sait comment planifier. E ele sabe como planificar. Et chacune de nous aura ce que son cœur E désire. cada uma de nós vai ter aquilo Parce que que nosso c'est la coração parole de necessita. Dieu qui est tout pour nous. Porque a palavra de Deus é tudo para nós. Amen. 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 Et ces serpents-là, vous pouvez vous demander, mais les serpents, Mas se fosse perguntar essa cobra, mais comment il a pu être Satan après? Parce qu'il était dans le jardin, il n'était e pas como é que Satan. esta cobra se tornou Satanás? Porque ele estava no jardim e não era Satanás. C'est l'esprit du diable incarné qui s'est incarné dans le serpent. É o espírito de Satanás que se encarnou no corpo da cobra. Satan était dans les ciels. Satanás estava nos céus. Il avait été précipité sur la terre, comme dit Ésaïe 14. Ele foi estado na terra, como diz o livro de Isaías 14. Il était précipité sur la terre. Ele foi estado na terra. Quand il était précipité, Quando ele foi chutado, et lui est entré que dans les serpents. então ele entrou na cobra. Et pourtant, il y avait aussi la chèvre. Mas também tinha o cabrito. Il y avait aussi les libata. Também tinha os patos. Mais il a choisi que les serpents. Mas ele escolheu a cobra. Amen. Amen. Et après cela, nous étions maudits. E depois daquele momento fomos amaldiçoados. Nous étions maudits, bien-aimés. Nós fomos amaldiçoados. Alléluia. Amen. Mais Dieu, Mas Deus, quand il est revenu dans le jardin, quando ele voltou no jardim, il a commencé à chercher Adam. ele começou a procurar Adão. Il a demandé à Adam, où es-tu? Ele disse, Adão, Adão, onde é que tu estás? Et Adam qui répondait, vous savez, pourquoi il a vu comment il répond. Adão respondeu como alguém que caiu da pina. Je suis ici. Eu estou aqui. Je suis ici. Eu estou aqui. Pourquoi il disait comme ça? Por que ele respondeu Parce assim? que le mal était entré, Porque bien-aimé. o pecado já tinha entrado. Et Dieu a compris E Deus compreendeu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. que algo não estava a dar certo. Et je suis ici, je me suis caché parce que je suis nu. Eu estou aqui escondido porque estou nu. Qui vous a dit que vous étiez nu? Quem vos disse que vocês estão nu? Au lieu de rester là, lui aussi. Em vez de Il parar a dit sair, que ele la femme continuou. que tu as mis à côté Ele de disse, moi, a mulher que você meteu ao lado de mim, il a mangé le fruit et il m'a aussi donné. ela comeu do fruto e ela também me deu. Amen. Amen. Et quand on a mangé, on est devenu nus. Então aí ficamos nus. Nous sommes devenus nus. Então agora ficamos nus. Amen. Amen. Et quand ils sont devenus nus, Dieu ne les a pas laissés comme ça. E quando eles ficaram nus, Deus não os deixou assim. Comme Dieu est miséricordieux, Como Deus é misericordioso, et Dieu a abattu un animal dans les jardins, Deus matou um animal no jardim il les a habillés la peau de l'animal. e ele nos deu como a vestir com a Il est pele. symbole de sacrifice. E aquele era o símbolo do La peau sacrifício. que Dieu avait enveloppé Adam et A Ève pele que Deus meteu a Adão e Eva était aussi le symbole de pardon. era o símbolo do perdão. Et la continuité, ma conserve va continuer avec ce que je viens de dire. A continuidade da nossa irmã vai Et continuar le conosco. jardin avait un symbole. E o jardim tinha um significado. Actuellement, je peux dire notre jardin, c'est la terre. Atualmente o nosso jardim é a terra. Le jardin d'Éden peut être aussi l'église. O jardim de Edém também pode ser a igreja. Le jardin d'Éden peut être la société. O jardim de Edém também pode ser a sociedade. Le jardin d'Éden peut être aussi la famille. O jardim também pode ser a família. Amen. Amen. Toutes les souffrances que nous traversons actuellement, Todos os sofrimentos que estamos a passar neste momento, depuis que Ève avait mangé les fruits, desde o dia que Eva comeu do fruto,
Nous en passons toujours dans ces souffrances. Nós passamos todos os dias Les sobre souffrances esse sont là sofrimento. permanentes. O sofrimento está sempre a Les souffrances permanecer. sont là O permanentes. sofrimento está sempre a Bien-aimé, la permanecer. Bible dit Bem, a Bíblia nos que la diz femme sage bâtit sa que a maison. mulher sábia ela construi a sua Et une casa. femme insensée la renverse de E ses a propres mains. tola ela destrui com as suas próprias Je vais mãos. vous poser une question. Eu vou te perguntar algo. Est-ce que Ève, Será que Eva c'était une femme sage? ela é uma mulher sábia? Je ne pense pas qu'elle Eu était não sage. acho. Eu não acho que ela era sábia. Amen. Amém. Parce qu'une femme sage ne devrait pas manger ses fruits. Elle allait d'abord demander à Porque son uma mulher mari. sábia ela não podia comer destes frutos sem perguntar a seu marido. Amen. Amém. Nous allons passer à un exemple. Vamos dar um exemplo. Pour que nous puissions comprendre Para nós possamos compreender tout ce que je viens de dire. do que ouvíamos falar. Nous allons ouvrir nos livres dans 1 Roi 18. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Reis 18. Nous ouvrons 1 Roi 18. 1 Reis 18. Nous allons lire les versets. Je prends le verset 4 et 5. 1 Reis 18. Vamos pegar o versículo 4 et 5. 4 e 5. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qui cacha 50 par 50 dans une caverne et les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, Disse Acabe a Odias: va par les pays vers toutes les sources d'eau vai pela terra em todas as fontes de água et vers tous les torrents. e todas as baleias. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe. Pode ser que acharemos erva, Et nous conserverons la vie aux chevaux para que nós salvemos a vida aos cavalos et aux mulets. e os mulos, Et nous n'aurons pas besoin d'abattre le e bétail. não porcamos todos os animais. Amen. Amém. Bien aimé, mon premier exemple c'est de Jézabel. Bem amado, o meu primeiro exemplo é sobre a Jezabel. Parce que le thème que j'ai reçu, Porque o tema que eu recebi ce n'était pas facile, bien aimé. não era fácil. J'avais aussi parlé, maman, que Dieu te bénisse, j'ai oublié de citer maman présidente, Maman- elle s'est Maman déplacée pour venir Nadine. me chercher. Que Deus te abençoa. Quand elles sont venues, Quando elas chegaram na minha casa, quand ils m'ont dit ce que je dois prêcher, quando ela me falou do que eu tinha que falar, je l'ai regardé. eu olhei lá, Moi, j'ai dit non. eu disse não. Mais pourquoi seulement moi? Por que somente eu? Pourquoi ce thème ici? Por que este tema? C'est facile, mais ce n'est pas facile. É fácil, mas não é fácil. Parce que je suis aussi dedans. Porque eu também faço parte. Parce que quand nous sommes devant et nous prêchons les mamans, Porque les quando gens, estamos perante e que nos pregamos as pessoas, d'abord nous nous prêchons nous-mêmes. primeiramente nos pregamos nós Et mesmos. je me suis trouvé que j'étais aussi dedans. E eu achei que eu também estava Parce que la dentro. Bible dit qu'il n'y a aucun parfait sur la Porque a Bíblia me terre. diz que não tem ninguém que é perfeito sobre essa Et la terra. Bible dit que tous sont péchés. E a Bíblia diz que todos pecaram e foram Et privados da glória de de la Deus. gloire de Dieu. Amen. Je suis aussi, je fais partie de ceux qui Eu ont também péché. faço parte daqueles que pecaram. C'est pourquoi j'ai dit à maman, Por isso eu disse à mamãe, não podemos conversar um pouco. elle a dit non, maman, Chantal, Ela disse, não, mas Chantal, não tem nada que conversar. Se você vai lutar, luta com o Espírito Santo. Amen. Amen. Alors j'ai demandé à mon Dieu, Então eu pedi a meu Deus, comme j'avais dit, Dieu avait permis. como eu disse que Deus permitiu. Alors nous allons prendre, nous avons déjà lu un roi. Já lemos o livro de Rei. Alors je vais dire l'origine de Jézabel, bien aimé. Então eu vou falar da origem da Jezabel. Jézabel, son père était roi, Jezabel, seu pai, era rei. à Tyr et à Sidon. A Tyr e a Sidom. C'est là où Jézabel était princesse, Aí onde Jezabel era princesa. comme elle était fille du roi. Como ela era filha do rei, Donc elle était princesse. ela era princesa. Et son père, E o seu pai c'était un idolâtre. era idólatra. C'est celui, il faisait des choses qui ne plaisaient pas, qui ne Era plaisaient pas alguém que l'Éternel. fazia coisas que não davam glória a Deus. Et c'est là où Jézabel est venue. E aí onde Jezabel veio. Et dans leur famille, c'était une famille maudite. E era uma família, a sua família era uma família amaldiçoada. Une famille de fétiches. Uma família de bruxaria. Une famille où il y avait de mauvaises choses. Uma família que tinha más coisas. Et son père s'appelait Etbar. E o seu pai se chamava Etbar. Olha só o nome do pai, Etbar. Não, Amen. não fica não. Quer dizer que é um nome muito Un feio. nom de malédiction. Um nome amaldiçoado. Et que signifiait O Jézabel? que quer dizer Jezabel? Mawa. É uma tristeza. Jézabel signifiait ceci. Jezabel quer dizer
dizer que Baal est l'époux. Pardon? Baal est l'époux. Que Baal é o marido. Voilà. Et puis, elle signifiait aussi ce nom. Este nome significava aussi Impudicité. impunicidade. Donc vous voyez déjà la suite. Já estás a pensar no que dá, Vous né? voyez déjà la suite. Já tens a continuação. Parce que je parle du mauvais côté. Porque eu estou a falar do mal lado negativo. Pourquoi maman Chantal parle que de ça? Por que a mamãe Chantal está a falar disto? Parce que c'est là où on m'a dirigé. Porque é aí onde me dirigiram. Et je dois parler que de là. E eu tenho que falar somente Et disto. d'autres mamans que Dieu a inspirées. As outras mamães que Deus deu Ils vont aussi prendre inspiração d'autres routes. vão pegar outro Que Dieu caminho. leur a inspiré Que Deus aussi. nos instruiu. Parce que nous nous complétons. Porque nós vamos nos completar. Amen. 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 Je peux dire ceci pour Jézabel. Eu vou falar o seguinte sobre Parce que nous Jezabel. allons rester dans cet exemple-là. Porque vamos ficar neste exemplo. Jézabel, Jezabel, on l'a mariée par Akab qui était roi ela à foi Samarie. casada com Acabe, que era rei. Et Akab craignait Dieu avant. Acabe, ele temia Deus. Mais quand il s'est lié avec Jézabel, Mas quando ele casou com Jezabel, Akab est devenu idolâtre. Acabe se tornou também idólatra. Akab abandi kofuka melabikeko. Acabe começou a se prosternar Abandi perante kofuka melanzambe mususu. começou a se prosternar perante outros deuses. Akomi mabe. Ela mudou. Pourquoi? Parce qu'il a choisi Jézabel Porque ela escolheu Jezabel, qui avait une mauvaise vie. que tinha uma má Qui vida. n'était pas un exemple à Que suivre. não era um exemplo a seguir. Amen. Amen. Jézabel était mauvaise. Jezabel era uma mulher Elle má. était très mauvaise. Era uma mulher muito má. Elle tuait les gens. Ela matava a gente. Elle tuait les prophètes Ela de Dieu. matava os profetas de Deus. Elle les a tous exterminés. Ela matou todos. Et il y avait qu'Élie qui était E resté. só tinha Elia que Pour voir ficou. le niveau de Jézabel. Para você ver o nível de Elle Jezabel. n'était pas une bonne femme. Ela não era uma boa Elle mulher. était très mauvaise et très Era méchante. uma má mulher, mas muito má. Quand tu tombais dans le panier ou bien dans le filet de Se Jézabel, você caísse no cesto É, ou na só rede de que Jezabel, sorteio, não minha tinha ninguém que só saía. que ela a cobom. Quando ela dizia que vou matar, ela vai matar. Até mesmo Elias fugiu. Elias Parce fugiu. qu'il savait Porque que ele sabia Jézabel ne pardonne que pas. Jezabel não perdoa. Jézabel ne pardonne pas. Jezabel não perdoa. Elle ne joue pas. Ela não briga. Tout ce qu'elle dit, elle le fait. Tudo que ela fazia, ela falava. Amen, 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 amen. Alléluia. Après vous avoir tué, je vous épargne du reste. Eu vou Je vais falar aller sobre jusqu'au os detalhes. but. Eu vou simplesmente dar no nosso objetivo. Après avoir fait tout ce qu'elle a pu faire, Depois de ter feito tudo que ela tinha que fazer, Jézabel, Jezabel, Dieu a permis qu'elle puisse mourir. Deus permitiu que ela possa morrer. À Bomaki, Yépé. Ela matou. Elle pensait qu'elle devrait être éternelle. Ela pensou que ela era eterna. Mais Dieu a permis qu'elle puisse aussi Mas mourir. Deus permitiu também que ela possa Elle morrer. était très mauvaise. Ela era muito má. Elle incitait son mari à faire du mal. Tout le temps. Ela empurrava o marido a fazer o mal em todos os momentos. Elle a même demandé à son mari d'aller recevoir par force la vigne qui était à son voisin. Ela mesmo pediu então ao seu marido de pegar o... La vinha? Oui, la vigne. Champ de Palavra vigne. só? Ela pediu ao seu marido receber a lavra do vizinho. De vigne. É do vizinho, não? Sim. Amen. Alors en faisant cela, Fazendo aquilo, le mari n'est pas parti prendre, mais c'est elle qui a signé un décret donné au juge. o marido não foi pegar, mas ela quis, ela deu a assinatura e deu no jogo para que possam roubar, para Bien que aimé, possam matar o on vizinho. avait lapidé ce voisin. E eles lapidaram o vizinho. Et les vignes est resté à Akab et E Jézabel. a vinha ficou do vizinho, da Donc Acabe e da elle Jezabel. était très mauvaise. Ela era muito má. Elle était très méchante. Ela era muito má. Très très méchante. Ela era mesmo muito má. Je ne le conseillerai à personne. Eu não desejo a ninguém. Amen. 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 Après avoir Depois tué l'homme, le voisin, de ter matado o vizinho, et Jézabel était décédée. Jezabel morreu. Comment elle était décédée? Como é que ela morreu? Vraiment, plusieurs le savent. Muitos sabem. Mais pour une question de rappel, Para recapitular, Jézabel a été jetée sur la fenêtre. Jezabel foi deitada pela Quand on l'a janela. jetée sur la fenêtre, Quando eles deitaram pela janela, elle est morte. ela morreu. Elle était morte. Ela estava morta. Et quand le nouveau chef a envoyé à ses disciples de descendre, E quando o novo chefe mandou os seus discípulos descerem, comme ils étaient à l'étage, como eles estavam em cima, ils sont descendus pour prendre le corps en tant que prince. eles desceram para pegar o corpo da princesa, para poder enterrar. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'on a trouvé de Jézabel? Mas o que eles encontraram de On a Jezabel? trouvé la pomme de
Eles encontraram a palma da mão. On a trouvé la crâne. Encontraram o On crânio. a trouvé que les pieds. Os pés. Et le corps entier était où? O corpo estava onde? Les chiens ont dévoré tout. Os cães comeram Les chiens tudo. ont mangé tout. Os cães On comeram n'a pas pu tudo. enterrer le corps de Não Jézabel. puderam enterrar o corpo de Jezabel. Amen. Amém. Bien-aimés de Jézabel, nous en avons partout. Bem amado, de Jezabel nós temos em todos os lugares. Nous avons des Jézabel dans nos églises. Nós temos Jezabel nas nossas igrejas. Nous avons des Jézabel dans nos maisons. Temos Jezabel em casa. Dans la société aussi, Na nous en sociedade avons. também temos. Et quelles sont les caractéristiques de E quais são as Jézabel? características da Jezabel? Amen. Amém. Elle était une dominatrice Ela era dominadora. au milieu de nous. No meio de Nous nós. connaissons qui sont des femmes dominatrices. Nós oui ou non? conhecemos quem são as mulheres Tu dominadoras. peux être là, tu connais une maman, tu dis celle-là, Você elle est talvez dominatrice. você conhece uma mamãe. Si elle est Ela é dominatrice devant dominadora. son mari, Se ela domina durante Elle seu est marido, Jezabel. ela é ce Jezabel. n'est pas seulement l'exemple que les gens pensent de Não Jézabel, é elle est somente o comme ça. exemplo Non. que todo mundo pensa que Jezabel é Nous assim. aussi, nous le sommes. Nós também somos. Si tu domines ton Se mari, você domina sobre o teu tu marido, es Jézabel. você é uma Nous Jezabel. devons quitter en cela. Nós temos que deixar aquilo. Elle était séductrice. Ela é sedutora. Elle séduisait tout le monde. Ela seduzia todo Elle mundo. séduisait dans la chair. Ela seduzia na Elle carne. séduisait aussi dans l'esprit. Ela seduzia no Et l'esprit espírito. qu'elle avait n'était pas O l'esprit de espírito que Dieu. ela tinha não era o Elle espírito de avait Deus. l'esprit du diable. Ela tinha o espírito de L'esprit Satanás. satanique. O espírito Qui satânico. l'envahissait. Aquele que Et avec invade. cet esprit-là, E aquele elle espírito. séduisait tout le monde. Ela seduzia todo Et mundo. elle se disait qu'elle était prophétesse. E ela dizia que ela era Je ne profeta. suis pas contre des Eu não prophétesses. sou contra as Mais je parle profetas. de prophétesses qui sont comme des Jézabel. Eu falo das profetas que são Qui todas en se Jezabel. levant, ils disent Dieu m'a dit. Que se levantam Au e dizem moment que où Dieu n'a pas parlé, onde Deus não falou mais elle nada. fabrique les ondes de Elas Dieu. inventam coisas Bien-aimé, que qui Deus est en cela? Se você Si tu está es en cela, bien-aimé, deixa isso bem amado. si tu le fais, tu es Se você faz Jézabel. isso, você é uma C'est pour vous Jezabel. dire que Jézabel n'est pas l'image que toi tu É pensais. para te dizer que Jezabel não é C'est-à-dire tudo que au que milieu de nous, tout você le monde peut devenir pensa. Jézabel. E nós também, todo mundo Si pode tu ser es Jezabel. prophétesse, Se você é uma profeta, si tu es la vraie se prophétesse, você é uma verdadeira, gloire à Dieu. glória ao nosso Deus. Mais si tu es la fausse, Mas se você é uma et si falsa, tu te dis que moi je suis devenue e prophétesse, se você diz que eu sou, mais eu qui t'a dit fiquei que toi tu profeta. es prophétesse? Mas quem disse que você é uma profeta? Tu dis déjà devant les gens, mais la prophétesse, Você diz perante a gente, eu sou profeta. Eu vejo mais coisas. qui t'a dit que tu Mas étais quem te disse que prophétesse? você é uma profeta? Amen. Amen. Maman toque banaba Vamos prophétie. fazer atenção com Vous muitas souffrez de profecias. la Jézabel. Outras vêm de Jezabel. Salut ma prophétesse, bango Elas moko. se fizeram, elas eram profetas. Amém. Comme je disais, Jézabel elle était une meurtrière. Como eu disse, que Jezabel era uma pessoa que matava. Elle ne faisait que tuer. Ela matava. J'avais dit qu'elle avait tué même les prophètes de Dieu. Eu disse que ela matou também os Até profetas de Deus. Mesmo Mesmo se você quer matar, elle a tué les prophètes de até Dieu. os profetas de Deus. Eli mwana batumbuye leka. Elia queria tanto Mais poder. il a fui. Ele fugiu. Comme la Bible dit. A Bíblia me Que diz, si tu vois la mort venir, se você vê a morte da vida, il faut parler. tens que falar, Il faut fuir. tens que fugir. Amen. 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 Alléluia. Elle était une sorcière. Ela é uma bruxa. Les caractéristiques de Jézabel étaient nombreuses. As características de Jezabel são muitas. Mais je passe Eu vou passar. à cause du temps. Por causa do tempo. Je passe beaucoup de choses. Vou passar muita coisa. Je vais donner un autre exemple pour ne pas se limiter de Vou Jézabel. dar mais outro exemplo para não me limitar só a Mon deuxième Jezabel. exemple se trouve dans Juge 16. O meu segundo exemplo se encontra no Esse lá fala de- Jogo 16, Dalila Juízo, ou bien Delila, ça dépend de la Juízo Bible que tu 16, as. que fala de Dalila. Delila, c'était une femme séductrice aussi. Dalila também era uma mulher sedutriz. Parce que c'est elle qui avait séduit Samson. Porque ela seduziu Sansão. Ce n'est pas Samson qui est parti vers Não elle. foi Sansão que veio a ela. Les Philistins se sont entendus, ils ont pris une jolie dame. Os filisteus se entenderam bem porque Ils ela era uma ont dit, mulher toi, bonita. vas-y, Eles falaram, pega, va les séduire. vai seduí-lo. Elle est partie séduire E ela Samson. foi, seduziu Sansão. Pourquoi on l'avait envoyé? Por quê? Porque ela foi Parce enviada. que ça dit bango. Porque ele lhes matou. Samson avait vraiment Porque fait un grand Sansão travail. tinha feito um grande trabalho. Jusqu'à ce que même a pastora Lion na maboko na Até ele. que o dia que ele rasgou o leão com as suas mãos. Il était très très fort. Ele era muito forte. Et on avait besoin de son secret. E necessitava do seu Et les segredo. Philistins ne savaient pas Os d'où venait le filisteus secret não de sabiam de Samson. onde vinha o segredo de
Samson. Alors on a dit d'utiliser la femme. Então eles falam de utilizar a mulher. Toujours la femme. Sempre a mulher. Toujours la femme. Sempre a mulher. Mas como é que nos fizeram nós? Por que somente nós? Isto me dói. Amen. 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 C'était toujours Delilah qui est partie vers Samson. E foi Dalila que foi ver Samson. Ils se sont aimés. Eles se amaram. Ils se sont vraiment aimés. Et Samson avait aimé aussi Delilah. Se amaram e Samson também amava Dalila. Et Delilah, on l'avait envoyé pour connaître les secrets. Mas Dalila foi enviada para conhecer o segredo. Et il commençait à proposer à Samson, est-ce que ela perguntava, tu viens ta force? será que eu Dis-moi, chérie, mon amour, si tu me dis ça, diga-me, meu amor. Vocês sabem como temos feito. Et Samson a menti la première fois. E Samson mentiu na primeira vez. Il a dit, si on fait les cordes là cette fois, tout ça, la force sera Se você partie. fazer assim, aquilo, a força vai acabar. Mais la force n'était pas partie. Mas a força não acabou. Il a aussi menti une deuxième fois Ele Delilah. mentiu a segunda vez a Dalila. La force n'était pas Mas partie. a força não acabou. Mais après la femme, Ela elle est continuou. vraiment entrée. Ela entrou. Elle est entrée. Ela entrou. Et après Samson, Samson, le cœur o coração devant une femme, perante uma mulher. ça va résister jusqu'à quand? Vai resistir até quando? Et Samson a dit les E secrets. ele disse o seu Il a dit segredo. les secrets, c'est mes Ele cheveux. disse o meu segredo é o meu Si on les cabelo. coupe, la Se nós force sera cortar, finie. a minha Et força vai on a acabar. coupé les cheveux. Aí de cortaram o Samson. cabelo de Samson. Et quand Delilah a coupé les cheveux E de quando Samson, Dalila cortou o seu la cabelo, force était partie. bien a força aimée. dela acabou. La suite, Dieu, vous les connaissez déjà. A continuidade vocês Jusqu'à conhecem. ce que Bakangaki Samson, Até que eles prenderam Samson, mais Baboma qui est mis sous. lhe fizeram ficar cego. Et puis, il fallait Baboma. E aí tinham que matá-lo. Mais la force était revenue parce Mas a força que voltou. O cabelo estava a descer. O cabelo fez cair aquelas colônias. Donc, Amém. à coup, qu'il a force naïe. Quer dizer que ele morreu com a sua Mais quand même, força. il était décédé à cause de qui? Mas ele morreu por causa de quem? Da mulher. À cause de Por qui? causa de quem? Maman, pour la ligne, tout ça, la Mamãe, por que nós somos assim? Amen. Amen. Alors, l'exemple de Delilah n'est pas bon. O exemplo da Dalila não é Nous um ne bom devons exemplo. pas être des Delilah. Nós não bien-aimés. podemos ser Dalilas. Nous ne pouvons pas servir nos maris pour Nós não faire du mal à podemos nos seduzir maris. os nossos maridos para fazer algo Si de tu mal. aimes ton Se mari, você ama o teu marido, c'est bien de l'aimer d'un bon cœur é et bom du de vrai cœur. amar com sinceridade. Mais il ne faut pas aimer ton mari à cause d'un profit Mas quelconque. não ama para que você tenha um proveito. Aimons-le parce qu'elle nous aime vraiment. Ama-lhe porque ele te ama Si realmente. ton mari t'aime vraiment, Se o teu marido te ama bien-aimé, realmente, je vous demanderai de ne pas lui faire du eu mal. vou te pedir de não fazer algo de mal. Aime-le comme il t'aime. Ama-lo como ele te ama. Les hommes ne sont pas difficiles. Os homens não são Ils difíceis. ne sont pas difficiles. Eles não são difíceis. Je ne parle pas parce qu'il y a quelques hommes dans la salle, Eu não falo assim porque tem mais homens je na dis sala, ce qui est vrai. mas é a verdade. Nous sommes des mamans et nous connaissons. Nós somos Il as mamães, peut nós conhecemos. monter, se jeter sur le Ele plafond. pode subir, tocar o teto. Mais si toi tu te rabaisses Mas se você se et humilha tu lui montres l'amour, e você lhe mostra o il amor, va descendre. ele desce também. Combete-lhe Jesus Vamos Cristo, ma aclamar boca. o nosso Jesus. Combete-lhe Jesus Cristo, ma boca. Alléluia. Et pour terminer, j'ai passé beaucoup de choses, il n'y a plus de temps. Para acabar, Já eu passei passei muita pouco de coisa, choses. mas já não Si temos Dieu le tempo. permet, un jour on les Se Deus nos parlera. permitir, vamos falar. Amen. Et le dernier exemple, E o último exemplo c'est de Vachi. é Vaxi. Nous connaissons tous Nós conhecemos todos. qui était Vachi. Quem é Vaxi? Cette femme du roi Cyrus. Ela é uma mulher do Je ne vais pas raconter rei. l'histoire, Eu não vou contar a mais je história, vais parler ce qu'elle avait fait comme mal. mas vou falar sobre aquilo que ela fez de mal. Amen. Amen. Cela, c'est dans Esther. Está no livro de Esther. Alléluia. Amen. On peut trouver l'histoire de Vachi et Esther. Aí vamos Mais je ne encontrar a vais pas parler história. d'Esther. Mas vamos falar da Moi, Esther. ce qui m'intéresse, c'est le Aqui me mauvais côté. interessa é a Vaxi do mal, do lado Alors, Vachi negativo. était une mauvaise femme. Vaxi era uma má Elle mulher. était une femme insoumise. Ela é uma mulher que não se Combien submetia. au milieu de nous sommes-nous insoumises Como devant nos muitas de maris? nós não se Combien submetemos. au milieu de nous, nous ne respectons pas nos Quantas maris? de nós não respeitamos o nosso marido? Pourquoi? Parce que nous sommes en Europe. Por quê? Porque estamos na Europa. Pourquoi? Parce que tu as l'argent. Porque você tem dinheiro. Pourquoi? Parce que tu connais tes droits. Porque você conhece os seus direitos. Pourquoi? Parce que tu as un frère, un Porque père, você une tem um famille qui irmão, a um pai, beaucoup um irmão, d'argent. tem muito Et dinheiro. tu commences à manquer du respect à E ton você mari. falta respeito ao seu marido. Bien aimé, ce que Vachi avait fait É a mesma coisa que Vaxi fez. n'a pas plu ni à Dieu ni à nous. Aquilo não agradou a Deus nem a nós. Quand on l'a appelée pour venir faire voir sa beauté, parce qu'elle était très belle. Quando lhe chamaram para vir mostrar a sua beleza, porque ela era uma mulher muito Vachi bonita. était très belle. Vaxi era uma mulher muito bonita. Et comme le roi avait reçu beaucoup de Mas choses chez como o lui, rei recebeu muita
muita gente na Il casa a dit, dele. je vais faire voir la beauté de ma Ele disse, femme. eu vou mostrar ao mundo a beleza da minha mulher. Et Vachi qui n'a pas voulu E Vashti não répondre. quis responder. Un roi qui l'a appelé. Rei que chamou. Elle a trouvé même grâce devant le roi. Ela encontrou graça nesse rei. Pour que le monde puisse voir Para Vachi. que o Vachi a mundo refusé. possa ver como ela era. Mais cela signifie que Vachi était insoumise. Isso mostra que ela não se submetia. Beaucoup de mamans sont insoumises. Muitas mulheres não se submetem. Nous allons parler jusqu'à quand? Até quando vamos Nous falar? allons parler jusqu'à quand? Até quando vamos Et falar? pourquoi nous n'avons pas la E soumission por que vers não nos nos maris? submetemos a nossos maridos? Amen. Amen. Ces maris-là, je parle pour ceux-là qui sont mariés. Eu estou falando daqueles que estão Ces casados. maris-là qui t'ont honoré dans ta Aquele homem famille. que te honrou na sua Il família. t'a honoré devant l'État. Te honrou no Estado. Il t'a honoré peut-être devant l'Église. Te honrou também, talvez, na Et igreja. aujourd'hui, tu lui manques du respect. E hoje em dia você falta respeito. Aujourd'hui, tu lui réponds n'importe Você comment. responde como você quer. Pourquoi? Parce que toi, tu as plus d'onction que lui. Porque você tem mais unção que ele. Parce que toi, tu reçois plus que lui. Porque você recebe mais Parce que que lui, il ele. est chômeur. Porque ele não está Parce trabalhando. qu'il ne travaille plus. Porque ele não trabalha mais. Alors, tellement que toi, tu travailles, Tanto que você tu trabalha, commences à dominer ton você mari. começa a dominar o seu marido. Bien-aimé, ne sois pas vachi dans Não ta vie. seja machina na sua vida. Ne sois pas irmã. vachi dans la Não vie. seja machina na sua Ni vida. Delilah dans ta Nem vie. Dalila na sua Ni vida. Jézabel dans Nem ta vie. Jezabel na sua Acclamons vida. notre Dieu. Acclamons Que Dieu nous bénisse. Il y avait beaucoup à dire, Que Deus nos abençoe. mais le temps nous fait Tínhamos muito que falar, mas o tempo está atrás. en retard. Porque chegamos atrasados. Si Dieu nous fait grâce, Se Deus nos faz graça, un jour nous parlerons na à long próxima, et en large de vamos ce falar muito mais message. nessa Parce que desta c'est mensagem. profond. Porque é muito J'avais profundo. beaucoup à dire, Eu tinha muito a dizer, mais je ne peux pas dire mas eu não posso toutes dizer les choses. tudo. Amen. Glória a Deus. Maman, Mas mamá, quelle image vous avez, quelle image qual nous é a avons imagem que nós temos dans le monde? do mundo? Qu'est-ce qu'on nous appelle? Como é que nos chama? Jezabel, Será que você é Jezabel? Eli, Dalila? Vachi, Vaxi? maman, Mãe? nanda kozalaka nani? Em casa, quem és? Mais nasepeli. Mas estou muito triste. Esungi biso. Isso nos ajudou muito. Pour cela, je bénis le Por isso Seigneur. agradeço a